Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ranier Aguiar e hoje eu vou falar sobre os fungos, sobre sua importância e sobre suas características gerais. Então, vem comigo com mais biologia para você! Os fungos são organismos uni- ou pluricelulares. Você vai encontrar representantes apenas com uma única célula, mas você vai encontrar também fungos com várias células. Os fungos são heterótrofos por absorção. Por meio de suas hifas, eles conseguem absorver os nutrientes. Entre os representantes dos fungos, nós vamos encontrar os cogumelos, os mofos, os bolores. Existem fungos que são decompositores, existem fungos que também causam doenças, que é o caso aí das micoses, em geral. Os fungos, eles vivem em um ambiente quente e úmido, que é um ambiente favorável para o seu crescimento, seu desenvolvimento e sua reprodução. Como eu falei, os fungos são formados por estruturas filamentosas chamadas de hifas, que eles utilizam para a sua absorção de nutrientes e também para a sua reprodução. Os fungos, eles podem produzir esporos, produzem também enzimas e os fungos fazem reprodução assexuada ou reprodução sexuada. Qual é a importância dos fungos para o ambiente, para os demais seres vivos? Os fungos, eles podem ser seres mutualísticos, quando eles se associam a alguns outros organismos, como por exemplo no caso das micorrizas, que é uma associação entre plantas e fungos. Temos também o caso dos líquens, que é uma associação entre fungos e algas ou fungos e cianobactérias. Outros fungos, por exemplo, podem realizar a decomposição da matéria orgânica, ajudando na reciclagem da matéria juntamente com as bactérias. Outros fungos fazem a biorremediação, que é um processo de decomposição, de degradação de poluentes no ambiente. E esse processo, chamado de biorremediação, também é realizado pelas bactérias. Existem outros fungos que são predadores, ou seja, eles matam suas presas e depois retiram os seus nutrientes, acabam se alimentando desses organismos quando eles vão utilizar, por exemplo, nesse caso, as hifas, para retirarem os nutrientes de suas presas. Outros fungos são parasitas, ou seja, eles usam alguns hospedeiros para retirarem então os seus nutrientes. Fungos também podem ser utilizados na produção de medicamentos, como é o caso dos antibióticos. O primeiro antibiótico a ser produzido foi a penicilina, que é produzida a partir de um fungo chamado de Penicillium. Outros fungos também são utilizados na produção de alimentos e até mesmo de bebidas. E alguns fungos são mesmo comestíveis, Como é o caso, por exemplo, dos cogumelos. Alguns cogumelos são tóxicos, alguns cogumelos podem causar alucinação, mas alguns cogumelos são comestíveis, como é o caso, por exemplo, do champignon. Outros fungos são utilizados como bioinseticidas, ou seja, eles são utilizados para poder matar as pragas de insetos que podem afetar a agricultura, alguma plantação, por exemplo. E existem fungos que são utilizados na produção de drogas, como é o caso, por exemplo, do LSD. Os fungos podem causar doenças, não somente em animais, como também em plantas, causando verdadeiros prejuízos nas plantações. No caso da espécie humana, os fungos podem causar algumas doenças, como por exemplo a candidíase, também chamada de sapinho. Temos também as oncomicoses, que são micoses que afetam as unhas. Temos também as dermatomicoses, que são micoses que afetam a pele, por exemplo, o pé de atleta, a frieira. E tem até mesmo um tipo de pneumonia que é causada por um fungo. Os fungos são classificados conforme o tipo de reprodução. Temos os ascomicetos, os basidiomicetos, os zigomicetos, os quitridiomicetos e os deuteromicetos. No caso dos ascomicetos, eles são representados pela Saccharomyces, que é uma levedura. Temos também as trufas. O próprio Penicillium é um ascomiceto. Entre os basidiomicetos, nós temos
os cogumelos. Entre os zigomicetos, nós temos os bolores. Entre os quitridiomicetos, nós temos os fungos aquáticos. E entre os deuteromicetos, nós temos, por exemplo, os fungos que causam o pé de atleta. E é isso, pessoal. Deixa aí o seu like, faça o seu comentário, faça a sua inscrição no meu canal. Um abraço para você e até a próxima com mais biologia para você.